Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Gente, quero agradecer mais uma vez pelo esforço, pelo empenho dos irmãos que nos ajudaram lá no bairro Terra do Sol, levando brinquedo, alimento, roupa. Nossa, bom demais. Muitíssimo obrigado. Que Deus recompense a cada um em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos falar hoje sobre como devemos encarar as nossas batalhas. E vou dar alguns exemplos. Então, é muito importante que você envie esse vídeo a outras pessoas, que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative o sininho e nos siga também no Min.A Verdade que Liberta. Beleza? Porque as palavras de domingo ficam lá. E o louvor também, se você quiser acompanhar ao vivo, a gente sempre transmite por lá, tá bom? Aos domingos, a partir das 19 horas, estamos nós lá no Instagram todo domingo, tá bom? Beleza. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se manifestado a nós, o Senhor tem revelado a maneira de vivermos, o Senhor tem revelado, Pai, verdadeiramente o que faz sentido, o que realmente é importante, onde nós verdadeiramente devemos ajuntar tesouros. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco. Pai, eu te peço agora, abençoa a vida de cada um dos irmãos que está assistindo esse estudo, que em nome de Jesus essas palavras possam ir de encontro à necessidade de cada um e que todos sejamos abençoados, que todos sejamos em nome de Jesus enriquecidos, tranquilizados, confortados com a tua maravilhosa palavra. Tudo que não é teu, Pai, tira do nosso meio, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar lendo Salmos 29. A minha água está aqui. Salmos capítulo 29. Eu vou ler, ele é bem curtinho, ele só vai até o versículo 11. E depois eu volto fazendo considerações sobre cada versículo. Tá bom? Ou grupo de versículo. Vamos lá. Antes disso eu te peço, se coloque em um lugar mais reservado, onde você possa focar a sua atenção no que nós vamos falar aqui, tá bom? Para que você possa verdadeiramente absorver essa palavra, para que você possa verdadeiramente usufruir desse bem maravilhoso que é a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Salmos 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, sai fogo da voz do Senhor. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz: glória. O Senhor
preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Irmãos, a cada dia o Senhor me mostra mais, e eu creio que tem mostrado para os irmãos também como nós devemos lidar com as situações de tempestade nas nossas vidas. Essas situações, quando presididas pelo Senhor, essas situações difíceis, quando presididas pelo Senhor, vêm para nos trazer benefício. Vem para revelar quem nós somos, vem para revelar a situação em que nós estamos. Então aqui está falando de um tipo exclusivo de intempéria. O tipo de intempéria que ocorre pela voz de Deus. Seja essa voz circunstancial, na nossa vida circunstancial, seja essa voz diretamente falada aos nossos corações. Uma voz... Desculpe, gente. Vai dar certo. Uma voz que está nas circunstâncias que nos cercam, nas dificuldades, às vezes familiar, no trabalho, na escola, não é? Então nós temos essas dificuldades. Mas sendo essas dificuldades a voz de Deus, você estando ali em nome de Deus, o Senhor tem o compromisso de fazer com que você cresça cada vez mais. Então você pode ficar tranquilo, porque Deus está presidindo essa situação. O que é diferente de quando nós buscamos com as nossas próprias mãos problemas. Eu vou dizer para os irmãos, de tudo que eu tenho visto, irmãos, a maior parte dos nossos problemas nós buscamos com as nossas próprias mãos, sabendo o que é o certo e escolhendo o que é o errado. Então, irmãos, quando é assim, aí nós precisamos rever, porque isso não vai trazer benefício, entende? Então, agora, feita essa distinção, aqui está tratando sobre a voz de Deus. Agora vamos reler novamente a voz de Deus trazendo algumas dificuldades, situações, intempéries, né? Vamos ler novamente, fazendo algumas considerações em cada versículo aqui. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Aqui já começa tudo, irmãos. Nós precisamos tributar, pagar tributo, reconhecer verdadeiramente a força e a glória de Deus e vivermos segundo essa força e essa glória que nós reconhecemos em Deus. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É lógico que nós temos que temer ao Senhor. É lógico que nós temos que reconhecer ao Senhor. Não é isso? Então, irmãos, vamos continuar. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que é adorar? Irmãos, não é fechar o olho e ficar balançando a mãozinha e fazendo... Não, não é isso. Adorar, a nossa principal referência está em Abraão. O nosso alto da adoração está quando Abraão entrega o seu próprio filho. Entrega aquilo que lhe é mais caro, que lhe é mais profundo. Então, adorai ao Senhor. Então, reconheça que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, tema-o. Depois, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Em reconhecimento a quem Deus é, analisemos, tenhamos na nossa mente quem Deus é, toda a sua obra na terra, sua construção, as capacidades humanas, todos os animais que criou, todos os seres, no mar, no ar, na terra, todo o poder de Deus. Consideremos isso conscientemente e o adoremos em reconhecimento.
nos entreguemos à sua vontade. Tá bom? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Irmãos, sempre que a Bíblia fala sobre águas, nós vamos ter um padrão que ele está falando de povos, línguas, nações, dificuldades que nós podemos ter, não é? Ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Percebe o significado aí? Percebe o significado dessa água? Então nós temos aqui, olha, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor, ele está sobre as águas. Quando essa água chega na sua vida e ela não é fruto de que você buscou esse problema com as suas próprias mãos e essas águas te balançam o seu barco, o Senhor está pronto a acalmar, o Senhor está pronto a te dar poder para que você possa crescer acalmando essas águas. E saibamos, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Então, irmãos, nos alegremos diante disso. Continuemos. A voz do Senhor, verso 4 agora, tá? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Majestade, irmãos, fala de poder, fala de glória, fala de beleza. Cheia de majestade, a voz do Senhor. Percebe? O Senhor está falando sobre essas águas, a voz do Senhor sobre as águas, presidindo as águas. Ele é o presidente de toda essa movimentação que está acontecendo na sua vida. Se você não a buscou com a sua própria mão, se nós não buscamos com nossas próprias mãos. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Irmãos, Líbano, os cedros do Líbano são madeiras, são árvores que chegam a ultrapassar 40 metros de altura. 40 metros. Se você pensa aí na frente da congregação, se você olha na sua casa ou a sua porta aí, tem 2 metros e pouquinho, 2 metros e 10. Faça essa conta aí para você ver que altura que fica essas árvores e que grossura que fica essas árvores. Tamanha resistência, tamanha robustez dessas árvores. Mas a voz do Senhor quebra esses cedros do Líbano. Irmãos, quando está falando de árvore de madeira forte, aí está falando daquelas coisas em que nós colocamos toda a nossa esperança. Onde nós colocamos a nossa segurança. Não é seguro um cedro do Líbano? Um cedro do Líbano é absolutamente seguro. Dura décadas e décadas e décadas essa árvore. Ela não se destrói, ela não se desfaz, ela não se acaba, mas a voz de Deus destrói os cedros do Líbano. Já aconteceu na sua vida? Uma coisa que você não pediu, uma coisa que você não buscou com suas próprias mãos e veio simplesmente assim, onde você estava absolutamente seguro e veio e despedaçou, a voz de Deus despedaçou essa sua segurança, seja no âmbito falando no seu coração diretamente, ou sobre usando as circunstâncias para falar com você, destruindo toda a sua segurança. Irmãos, comigo já aconteceu algumas vezes. Daqui a pouco eu vou falar mais, porque a gente vai avançando. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nossa esperança esteja no Senhor, que o nosso consolo esteja no Senhor. Não na nossa própria saúde, ou no político, ou naquele amigo, ou naquele sócio, ou naquele funcionário. Sabe, porque a voz do Senhor para nos ensinar pode fazer com que esse cedro do Líbano, essa coisa onde você está absolutamente seguro, simplesmente se despedace.
Olha, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sirion como bois selvagens. Nesse despedaçar, a sua segurança vai ficar parecendo um, um bezerro pulando no campo assim, indo embora. A nossa segurança, se não estiver no lugar certo. E o Senhor muitas vezes faz isso. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor solta chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Sabe, irmãos, quantas vezes você está num deserto, passando por uma dificuldade, e a voz do Senhor vem e faz tremer aquele lugar? A contraposição aqui está nos bosques. Olha só. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Os bosques, irmãos, são aqueles lugares arejados, gostosinhos, onde você tem árvores espaçadas, entendeu? Uma floresta tem as árvores todas juntinhas e as copas se juntam. A copa das árvores. Num bosque, não. Você caminha tranquilamente, o mato é mais baixinho. Então, ali é um lugar de deleite. Você amassa o matinho assim e deita debaixo de uma árvore, daquela que está espaçada. Mas aqui o Senhor está dizendo que desnuda o bosque. Então a voz do Senhor, quando você está num deserto, passando por extrema dificuldade, ele vem e sacode aquele deserto. Quando você está ali tranquilo no seu bosque, na sua árvorezinha, aí tem um riachozinho que passa lá, você senta perto daquela árvore espaçada para ouvir, para ver os patinhos, né? Se a gente pensa nos bosques de cidade, então você senta lá na pontezinha e fica olhando os patinhos, né? Sabe? Comendo uma pipoca, muito tranquilamente. Vem a voz de Deus e põe fogo naquilo tudo, aquilo fica desnudo, fica só a terra. Isso, irmãos, é porque nós temos a clareza e a certeza e a firmeza de colocarmos a nossa segurança no Senhor. Voltando aqui um pouquinho, porque nós temos um ponto muito importante aqui, e aqui eu gostaria de dar alguns exemplos para os irmãos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Tudo reconhece o versículo 1, tudo tributa ao Senhor a glória, a honra, a força de quem o Senhor é. Irmãos, aqui eu vou dar alguns exemplos que vão englobar tudo que eu disse anteriormente. Exemplos que eu poderia ter dado. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Quantas vezes, povo de Deus, essa voz de Deus chega em nós de maneira circunstancial, ela chega assim, tratando as circunstâncias, e a gente tem que dar cria. Aquele bem, sabe, aquele bem mais interior, mas que é muito lindo, que é maravilhoso, que glorifica a Deus, que está dentro de nós, como está dentro da costa aqui, o seu filhotinho, não é? Vem a voz de Deus e faz você ter que parir aquilo imediatamente. Você vai ter que parir isso aí. Você vai ter que assumir responsabilidades enormes. Você vai ter que se virar. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que se colocar em uma condição de dificuldade. Mas quando passar o tempo, a seu tempo, toda essa condição irá, todos nós, todo o nosso ser irá prestar glória ao Senhor, irá dizer glória a Deus. Irmãos, eu era bem novinho, vou dar alguns exemplos da minha vida, né? Eu era bem novinho, assim, 9 a 10 anos, e fui colocado a tocar violão na igreja.
muito tímido e, os irmãos imaginem, tive que tocar. E aquele valor, aquela coisa estava dentro de mim, mas eu tive que parir ela ali naquele lugar. E tive que pegar a música, e tive que estudar muito, e foi um processo, dores de parto ali, sabe? Para que eu pudesse tocar. E essas dores de parto duraram anos. Mas pariu. Agora, hoje, eu consigo tocar violão, consigo cantar, consigo fazer uma série de coisas que foi espremida. Entende? A voz do Senhor fez, olha, é você. Outro exemplo. Nós tínhamos um pastor na congregação que nos ajudava. E meu pai, em um momento de muita dificuldade, ele ficou adoecido, né? E estava passando por momentos de muita dificuldade. Então, esse pastor, segundo ele, recebeu uma visão de Deus que deveria deixar a congregação. E assim ele fez. Então, meu pai, sabendo da sua debilidade, ele se humilhou diante desse pastor para que ele não nos abandonasse, para que ele não deixasse a congregação e permanecesse devido à condição física do meu pai. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, o Senhor me colocou em uma circunstância, em uma condição. Olha, Cássio, você... Eu era muito jovem. Eu ainda sou muito jovem, né? Mais ou menos. Então, você faça. Você vai. Entende? Nós tivemos... E isso tem gerado, né? Isso tem gerado esse que vos fala aqui agora. Infelizmente, o nosso primeiro bebê, nós perdemos. Né? A Clarice e eu, nós perdemos nosso primeiro bebê. Mas nós percebemos que isso foi a voz de Deus nas nossas vidas para que, circunstancialmente, percebam que essas situações nenhum eu busquei. Eu não busquei tocar violão, eu não busquei que o pastor deixasse a congregação, eu não busquei que perder o meu bebezinho. Não busquei nada disso. Então, a voz de Deus vem e faz. Olha, então, voltando lá no bebezinho, só para esclarecer. Então, a Clarissa se tornou... Eu não conheço nenhuma mãe mais estudiosa, mais cuidadosa, mais zelosa, mais sofredora, no sentido de eu tenho que cuidar dos meus filhos segundo a palavra de Deus, porque é bênção. Percebe? Uma dor, uma situação que espreme. Uma coisa que os irmãos estão bem atentos, bem a par, né, é sobre o falecimento dos meus pais. Então, o falecimento dos meus pais foi outra vez em que eu não busquei nada disso, mas veio um problema enorme, não é? E não foi só para mim, foi para os irmãos também. E eu dou graças a Deus porque diante da voz do Senhor, nesse sentido circunstancial, circunstâncias vieram. Infelizmente, alguns irmãos esmureceram. E outros enrijeceram e cresceram. E cresceram muito, estão crescendo muito em Deus. Em relacionamento, em conhecimento, em desejo, em entrega. Percebe? Então, irmãos, os nossos maiores crescimentos virão a partir desse parir da voz de Deus. Que aquilo está dentro de você ali, mas você não é? Mas de repente vem a voz de Deus e você é obrigado a assumir, você é obrigado a fazer, você tem, ou nasce ou nasce. E os irmãos perceberão na vida de cada um que é uma bênção isso é maravilhoso. E que os benefícios que vieram, faça uma análise, em nome de Jesus, agora à noite, faça uma análise, pense sobre isso.
os benefícios que vieram diante de uma coisa, diante dessa voz de Deus que despedaçou o seu cedro do Líbano, diante da voz de Deus que te colocou em meio a muitas águas. Avalie isso e você remou, e você cresceu, e você avançou, e Deus te orientou. E a seu tempo, como diz o versículo 9, tudo diz glória, glória, glória. Verso 10. O Senhor, irmãos, guardemos isso. O Senhor preside os dilúvios. Ele é o presidente. É Ele quem comanda esses dilúvios na sua vida e na minha vida. Sabe, essas dificuldades, essas intempéries, é Ele que preside, sabendo exatamente onde apertar para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Desde que nós estejamos aos teus pés, desde que nós não estejamos buscando problemas com nossas próprias mãos, agindo em contrariedade com a palavra de Deus. Vamos continuar lendo? O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Essa é a conclusão. Depois dessa quebradeira toda, saibamos, tenhamos a clareza, tenhamos a certeza que o Senhor dá força ao seu povo. Força para quê, irmãos? Olha, para tributar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para que as nossas seguranças todas se destrocem e a gente continue, para que a gente receba esse fogo que vem da voz de Deus nas nossas vidas, para que a gente, no deserto, vejamos esse deserto estremecer e nós continuemos seguindo ao Senhor. Sabe, irmãos, dá um exemplozinho de deserto estremecer. A mãezinha faleceu. Então nós todos entramos em um deserto, em uma dificuldade enorme e tal. E passado 1 ano e pouco, o que aconteceu? O nosso deserto estremeceu de novo. Por quê? O paizinho faleceu. Eu estou usando os 2 pontos altos, né? Mas nesse inteirinho aí, o paizinho adoecido e dificuldade e tantas coisas que não cabe dizer agora. Mas nós estando em um deserto, não basta o deserto treme. E o Senhor nos dá força. E depois disso, o Senhor nos abençoa com paz. Que paz? A paz que excede todo entendimento, já que nós fomos totalmente balançados, sacudidos. Sabe? Como diz o livro de... Como diz a palavra de Deus? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele nos despedaçou e nos sarará. E nós viveremos felizes, alegres, em paz diante dele. Ele nos despedaçou e nos sarará. Tá bom? Envie esse vídeo a outras pessoas. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. Ótima noite. E até domingo à noite. Em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado porque percebemos as mãos do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor usa a tua voz para despedaçar todos os nossos conceitos, para despedaçar as nossas seguranças, para nos sacudir em meio a grandes águas, em meio a dilúvios, com o único intuito, com que nós cresçamos, com que nós possamos parir aquilo de mais precioso que existe dentro de nós. Ó Senhor, muito obrigado. Que o Senhor nos dê força, e que o Senhor nos console, que o Senhor, a cada passo desse elevado que nós conseguimos caminhar no Senhor, pelo Senhor,
pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos conforte cada vez mais com essa paz que excede todo entendimento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ótima noite, Jesus abençoe. Até domingo.